Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, plantão do GG. Hoje não teve café da manhã com o GG, hoje não teve nada, porque o GG acordou brabo, o GG acordou tarde, complicado. E, aliás, né, quero agradecer ao amigo que esteve acompanhando o jogo ao meu lado, porque só mesmo com ele pra gente ter saúde, pra aguentar uns troços desses, mas vai melhorar, vai voltar pro eixo, eu tenho certeza que vai voltar pro eixo esse time do Botafogo, e o dedo do Arthur Jorge vai voltar pro lugar, né, porque por enquanto tá meio torto aí, mas vamos lá, agora é a hora do melhor visitante do país. O Botafogo não é o melhor visitante do país? Ó, a tabela aí de visitantes. É o momento. Vamos dar um tempo de Nilton Santos. E agora são 3 jogos em sequência fora do Rio de Janeiro. Para quando a gente voltar, aí, meu amigo. Aí é a guerra. Aí é o jogo contra o Palmeiras. Não vai ter mimimi, não tem PPP, tem nada disso. Vai ter que chegar e vai ter que jogar. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Direto ao assunto, a gente vai falar da necessidade que o Botafogo tem de voltar a ser o Botafogo de 2024. A gente precisa voltar a ser o Botafogo de 2024, que é o Botafogo copeiro, que é o Botafogo competitivo e, principalmente, o Botafogo que sai do Rio de Janeiro e consegue resultados suficientes. Vou falar para vocês aqui do melhor visitante do Campeonato Brasileiro e do time que conseguiu classificações importantíssimas fora do Rio de Janeiro, na Libertadores da América e na Copa do Brasil. Então, o Botafogo vai para a Arena Fonte Nova para fazer exatamente a mesma coisa que ele tem feito em 2024. Vencer fora de casa. Conquistar vitórias, classificações, glórias fora de casa. É isso. É isso que o Botafogo precisa voltar a fazer. E o Arthur Jorge tem pouco tempo. Mas a gente agora vai ter uma sequência que, para muitos, ainda tem gente que ainda não consegue colocar na cabeça. O Arthur Jorge falou isso na coletiva. Ontem na live aqui critiquei muito, tá, as mexidas do Arthur Jorge, não gostei da escalação do Arthur Jorge, apesar do Carlos Alberto ter feito o gol, não gosto dessa escalação, tá? Não acho que a gente tenha time para jogar dessa maneira, tá? Ele explicou, né? Carlos Alberto espetado, o Luiz Henrique espetado, o Igor Jesus ali mais à frente. Não acho que a gente tenha o Savarino flutuando. Não gostei dessa escalação. E das mexidas, não gostei mais ainda. Principalmente quando ele coloca o Cauê. O Alan entrou muito bem. Mas o Cauê, enfim, então tem muitas questões aí com o AJ nesse jogo de ontem. Mas, uma coisa que ele falou é certa. A torcida brasileira, principalmente, tem que parar com essa coisa de que agora eu vou decidir fora de casa, não ganhei dentro de casa, empatei, tô fora. Já perdemos, como se o fator casa fosse providencial para a classificação. E muitas vezes não é. Aliás, o próprio Rogério Ceni, vou abrir aspas aqui para o Rogério Ceni, tá? Num universo em que todo mundo adora falar mal da grama sintética, só por falar. O Rogério Ceni finalmente é um dos poucos, né, que larga um pouco a hipocrisia para falar a verdade, que é muito melhor do que a Fonte Nova. Porque o gramado do Nilton Santos é muito melhor do que o gramado onde ele joga. Ele falou isso claramente. E que para o Bahia foi ótimo, porque o Bahia é um time de posse de bola, o Bahia é um time que toca a bola em direção ao gol, e a gente viu isso. Foi um time que ficou aquela posse de bola útil, né? E na Fonte Nova ele diz que não dá para o Bahia fazer isso, porque o gramado é horroroso. Essa é a verdade. Então, o gramado é ruim para o Bahia e para o Botafogo. A gente vê o confronto equilibrado porque o próprio treinador do Bahia reclama do seu gramado. E o Bahia não tem vencido os últimos jogos. Os 3 últimos jogos na Arena Fonte Nova foram 2 derrotas e um empate. Então não tem essa. Mas não é nem por isso. O Arthur Jorge ele foi até inteligente nessa entrevista dele, dizendo que está tudo aberto, o jogo está aberto. A decisão está aberta. No Brasil tem-se essa ideia de que decidir fora de casa é algo muito ruim. Tá?
Você vê aí Eurocopa, você vê Eurocopa na Champions League, Liga Europa, grandes equipes que empatam dentro de casa, em grandes jogos, né? E vou falar a verdade, Bahia e Botafogo hoje é um grande jogo em termos de Copa. Palmeiras e Flamengo, Bahia e Botafogo são os dois jogos mais equilibrados. Qualquer resultado é esperado. Qualquer resultado. A gente não está jogando contra o Atlético Goianiense, contra o Juventude, contra o Goiás. Houve times aí que deram sorte no sorteio. Aí beleza, né? Você joga com Goiás, você tem que ganhar o primeiro jogo em casa. Tem que ganhar. Joga com o Atlético Goianiense, você tem que ganhar. Agora, um jogo Bahia e Botafogo, é claro que o Botafogo tem que ganhar do Bahia. Isso é óbvio. Mas é porque nós somos torcedores, é porque a gente quer. É porque a gente já tá de saco cheio desse negócio do Botafogo não chegar longe em Copas. A gente já tá de saco cheio. Então, por isso que a gente quer. Mas o Arthur Jorge deixou muito claro. O confronto tá aberto, o Botafogo tem conquistado vitórias importantes e classificações importantes fora de casa, e eu vou falar sobre isso. É a hora de voltar ao protocolo Botafogo 2024. Vou começar pela Libertadores da América. Muita gente dando o Botafogo como eliminado. Ah, o Bragantino, que é um time certinho. Ah, o Pedro Caixinha, que está há 1000 anos no Bragantino, o Botafogo nem treinador tem. Blá, 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 Botafogo. Foi lá, ganhou o primeiro jogo 2-1 e empatou lá no Nabi Abichedi, 1-1. Se classificou. E o Botafogo tinha tantos problemas como tem hoje. Ah, tinha o Júnior Santos. Sim, inspiradíssimo. Não tinha o Luiz Henrique. Tinha o Júnior Santos, mas não tinha o Luiz Henrique. Hoje é a nossa válvula de escape. Foi muito bem marcado. Marcação dupla, tripla em cima do Luiz Henrique. Ontem foi difícil para o Luiz Henrique jogar. Copa do Brasil. Botafogo ganhou só de 1 do Vitória. Lá vai tomar. 2-1 Botafogo. Abriu 2-0, tomou um golzinho ali depois dos 30 do segundo tempo. Ela joga para, aquele bumba meu boi que chamam de pressão e tal. Botafogo classificado. 2-1 ganhou lá no Barradão. Classificado para as oitavas, fora de casa. E aí tem o Campeonato Brasileiro. Na tabela do Campeonato Brasileiro de visitantes, a gente vê exatamente aquilo que precisamos ver. Que é o Botafogo como um visitante indigesto, que é o Botafogo como um visitante que se impõe. O Botafogo, de todas as partidas que fez como visitante, perdeu 2. Perdeu para o Cruzeiro na estreia e perdeu para o Criciúma. Fora isso, vencemos Clássico jogando fora de casa contra o Flamengo, vencemos o Cuiabá jogando fora de casa, vencemos o Vitória jogando fora de casa, vencemos o Corinthians jogando fora de casa, o Botafogo venceu o Grêmio jogando fora de casa, mesmo sendo no Espírito Santo, o mando era do Grêmio. Então, o cenário para nós é um cenário que se apresenta de uma maneira positiva quando o assunto é jogar fora do Rio de Janeiro. E agora temos uma sequência fora do Rio de Janeiro que vai ser até bom, porque ontem o Arthur Jorge falou sobre as vaias que o time recebeu e não queria. Teve gente que aplaudiu, teve gente que vaiou, teve gente que saiu indiferente. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um tem direito de se manifestar da maneira que quiser após o jogo. E o jogo foi ruim. A apresentação do Botafogo foi abaixo da média. Foi abaixo do que a gente esperava. Então, tá certo. Quem aplaudiu, beleza. Quem vaiou, ok. Mereceu. E o Arthur Jorge fala isso. O resultado, a torcida apoia ou vai de acordo com o resultado. E é isso. E é isso mesmo. Então o Botafogo saindo um pouco do Newton Santos, saindo do Rio de Janeiro. Quero parabenizar os 19 mil guerreiros, que mais uma vez, o mesmo público quase, né, de Botafogo e Cruzeiro, numa terça-feira de noite, fria, chuvosa, estiveram lá. Mas vai ser bom o Botafogo se afastar um pouco. Agora tem o Atlético Goianiense no sábado, e aí eu espero que o Botafogo já tenha os reforços atuando, como o Matheus Martins. Vou falar agora do zagueiro, tá? E eu espero que esse time, Tiquinho Soares, comece jogando, tá? Porque, afinal de contas, não atuou. Então não tem que poupar nada. Se o Arthur Jorge falou que não está priorizando frente nenhuma, então não tem que poupar nada. Não tem que poupar. E aí joga contra o Atlético Goianiense quem tem que jogar e joga contra o Bahia quem tem que jogar. Porque o resultado que o Botafogo conquistou ontem não foi um resultado para poupar ninguém.
para poupar ninguém. E aí nós vamos para Goiânia, vamos para Bahia e depois vamos para Caxias do Sul. E eu espero que o Botafogo consiga 3 vitórias. Se não, 2 vitórias e um empate. E que esse empate seja contra o Bahia, a gente ganhe nos pênaltis, está ótimo. Mas o Botafogo precisa acordar. Passou da hora de o Botafogo acordar para o futebol, porque o futebol do Botafogo está desse tamanho aqui. E é a hora de o Arthur Jorge mostrar que ele é um treinador diferenciado do que a gente vê. Porque não é possível o Botafogo jogar menos bola do que jogou no turno. Se a gente tem reforços chegando, jogando, não dá para entender o Botafogo jogar menos futebol do que no turno. Houve perdas? Sim. E perdas importantes. Como eu falei na live ontem, a alma do Botafogo parece que foi sugada em algum momento quando o Júnior Santos sai, porque ele é o combustível, ele é a alma desse time, principalmente no ano de 2024. Sem o Júnior Santos, a gente perde muito. Ah, tava mal, isso e aquilo, a gente perde muito. O Eduardo era uma reserva de técnica. Quando você precisa de uma jogada, de um chute de fora da área e tal, você tinha ali o Eduardo para entrar no meio do jogo, jogar como falso 9, fazendo o gol importante, coisa que o Igor, apesar de estar jogando bem para o time e tal, não está conseguindo fazer. Ainda, são poucos jogos, mas não está conseguindo ainda. Então o Botafogo está sentindo falta também das escapadas do Jefinho. Ah, não estava bem então, mas é um jogador rápido, veloz. Tinha suas escapadas. Pelo menos agora, no jogo de domingo, teremos o Matheus Martins, que já saiu no bid, já está tudo certo, já vai treinar, já está com o grupo, já foi anunciado oficialmente pelo Botafogo. E aí, quem sabe, Matheus Martins de um lado, Luiz Henrique do outro, voltando a fazer aquela festa que faziam no outro rival do Rio de Janeiro. E aí, a gente vem pro importante. E o zagueiro? E o zagueiro? Ontem, o nosso amigo Thiago Franklin jogou lá na live dele que, apesar de todos os perrengues com o Panathinaikos, o lateral grego, possível que venha ainda, tá? Mas essa novela eu já tô de saco cheio, então não vou dar muita moral não. Quando for anunciada a gente fala aqui, ou quando estiver muito perto mesmo, tá? Agora, o zagueiro é o que me preocupa, porque o Barbosa, ele tem altos e baixos muito intensos. O Barbosa jogou contra o Palmeiras, algo que eu nunca tinha visto um zagueiro ali pelo lado dele jogar há muito tempo. Há muito tempo. Você colocar um jogador como Estevão, jogadores do Palmeiras, no bolso, como o Barbosa colocou, é muito difícil, é muito raro. Agora, o baixo do Barbosa também é muito baixo. Ele sai do posicionamento dele para fazer combate onde não tem que fazer e deixa o setor desguarnecido. Ontem o gol do Cauli, né, que é botafoguense, mas é profissional, foi exatamente pela falha do Barbosa, que sai da posição onde ele estava para dar um combate completamente arame liso, ineficiente. Um carrinho ineficiente. E aí a zaga fica toda desguarnecida. E acontece o gol do Bahia nos acréscimos do primeiro tempo. Eu reclamo disso o tempo inteiro. Já tá nos acréscimos, olhou pro telão, faz a falta. Empurra. Lá no campo de defesa. Mata o jogo. O que eu reclamo do Marlon Freitas desde o ano passado. Essa coisa de marcar de terno. Não tem que marcar de terno não, cara. Tem que sujar o uniforme. E não é só ele não, o Gregory, todo mundo. É dar uma pancada no cara, deixa o cara dar o bumba meu boi pra área. Porque você pelo menos tá com a zaga organizada. Se tomar um gol, é erro de posicionamento. E mérito do adversário. Agora é complicado. Um erro de saída de marcação ali do Alexander Barbosa e o bom time do Bahia foi lá e empatou o jogo. No segundo tempo todo mundo cansou, ninguém jogou, foi absolutamente nada. Bumba meu boi de lá, bumba meu boi de cá. E agora o Botafogo tem 3 jogos fora de casa para fazer o que a gente viu acontecer no primeiro turno. E aí, eu sei que muita gente acha besteira isso, e eu também acho uma grande baboseira, tá? Acho baboseira, imbecilidade mesmo, né? Falta de QI, achar que as coisas se repetem da mesma maneira. Achar que quando o fluxo do rio tá vindo, que a mesma água vai passar. Não, a mesma água vai passar, ela vai voltar, pô. Ela vai contra todas as leis da física e vai voltar.
Mas o torcedor do Botafogo, alguns, claro, né, não todos, ele tem medo, ele tem receio, ele tem déjà vu, fantasmas. Poxa, já estamos caindo no retorno. Começou o retorno. É Copa do Brasil, né? Nem é retorno. Começou o retorno, a gente já não consegue ganhar de ninguém. Só teve o jogo contra o Cruzeiro, mesmo que perdeu no turno. Mas já começam esses fantasmas. Já começa essa coisa da Copa. Vamos ser eliminados. E realmente, isso eu acho que é uma perda muito grande. Tem que valorizar o Brasileirão. Tem nada disso. Tem que valorizar o próximo jogo, não é esse o discurso? Então tem que fazer jus a esse discurso. Qual foi o ganho em relação a 2023? Disputar a Libertadores? É um ganho. Agora, em termos esportivos, na Sul-Americana chegou nas quartas, com o time reserva. Vai chegar nas quartas da Libertadores? Na Copa do Brasil morreu nas oitavas. Vai morrer de novo nas oitavas? Então, assim, qual é o ganho esportivo? Tem que ter um ganho esportivo. Não dá para morrer nas oitavas da Copa do Brasil. Não dá. Não dá. Você está jogando com um rival igual a você. Não pode abrir mão dessa classificação na Fonte Nova. É isso que a gente pede para o Botafogo. Que o Arthur Jorge tenha a oportunidade agora de mostrar que ele é o treinador diferenciado. Que ele não é igual a todos os outros. Lugar comum. Porque da maneira como ele veio, para o salário que ele ganha e para a competência que eu sei que ele tem, ele pode fazer esse Botafogo voltar a jogar futebol. E não está jogando. Entramos de novo naquela descendente. Jogamos bem até determinado momento contra o São Paulo, 7 minutos de futebol contra o Bahia, depois acabou. Contra o Cruzeiro jogamos até mais do que nesses 2 jogos contra São Paulo e Bahia, por incrível que pareça. Mas o resultado não mostra isso. Tá? Então a gente precisa voltar a jogar futebol, principalmente Arthur Jorge, depois que a gente está à frente, porque depois que o Botafogo pula o placar à frente, acabou o Botafogo. O que é isso? Virou contra o São Paulo jogando pra caramba. Acabou o Botafogo. Aí ontem, futebol absurdo. 7 minutos, fez o gol, acabou o Botafogo. Aí o Bahia começou a jogar em casa. Não dá. Isso tem que ser consertado. E eu sei que você tem baixas, eu sei que você tem problemas. Mas então comunique esses problemas ao John Textor. E, pressa. Outra coisa que o Thiago Franklin falou, zagueiro. Que o Botafogo está negociando com zagueiros, no plural. Já sei disso, que está negociando. Eu quero saber, é outro verbo, anunciando, porque o tempo é curto. Eu fico por aqui. Um beijo grande a todos vocês. Desculpem o desabafo. Saudações alvinegras.